Olá, nesse momento nós estaremos compartilhando uma palavra que diz respeito à família. Ela tem a ver com a nossa vida individual, mas em especial com a vida em família, que são bases que são estabelecidas pela palavra de Deus para o nosso relacionamento familiar. Vamos ler a Escritura do livro de Efésios, no capítulo 5, verso 15 em diante, que diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois nós vamos pular agora para o último verso desse capítulo 33. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Existem várias passagens bíblicas, por exemplo, se nós pegarmos Gênesis, logo no início da criação, a imagem de Deus, e quando a mulher é criada, né, de uma parte do homem, ali são, vamos dizer assim, o significado do casamento, os princípios pelos quais Deus instituiu a família e o casamento. Mas aqui nós estamos vendo as bases e os fundamentos sobre os quais o casamento ou o relacionamento familiar deve se fundamentar, deve se alicerçar. Então Paulo começa aqui falando de algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, aproveitem bem o tempo. Como nós muitas vezes desperdiçamos tempo com tantas coisas que não levam a lugar nenhum, não edificam, e até a distração que elas trazem pode ser viciante. Então, nós temos que sempre avaliar o que estamos fazendo, se isso abençoa a família, se isso traz fortaleza para a minha própria pessoa, ou apenas um passatempo inconsequente que não vai me levar a nada. Os dias são maus, Paulo adverte. Então, se os dias são maus, nós devemos utilizar o tempo de uma forma adequada, que seja para a bênção, para a edificação da família. Outra coisa, não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esta é uma base tremenda para a vida pessoal e para a vida familiar, porque as demandas da vida familiar, tudo que nós somos levados a enfrentar, alguns conflitos, algumas dificuldades, momentos de doenças, momentos de escassez, nós precisamos de uma graça maior do que nossa própria capacidade humana. E quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós temos a capacitação de Deus para enfrentar essas coisas. Por isso que ele não fala aqui nem que o início de tudo é o amor um pelo outro, sim, é que cada um seja cheio do Espírito Santo. Bem, o que é ser cheio do Espírito Santo? Aqui Paulo dá ele mostra como a reação da pessoa, ou a expressão da pessoa, melhor dizendo, que está cheia do Espírito Santo. Ela falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com todo o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Como ser cheio do Espírito Santo é alguma coisa um pouco subjetiva, Paulo mostra aqui as consequências de ser cheio do Espírito Santo. Então isso está acontecendo, você vive a vida louvando o Senhor, cantando os cânticos que você conhece, exaltando o Senhor, glorificando Ele, vendo nele, né, a beleza, a santidade, o poder e a graça que Ele tem, dando graças por tudo, mesmo pelas dificuldades que você está passando. Essa é uma expressão de quem está cheio do Espírito Santo. É claro que nós não vamos entrar aqui neste assunto do ser cheio do Espírito Santo, entrar num estudo sobre isso, mas em todos os lugares que é mencionado o ser cheio do Espírito Santo, há um transbordar, há uma presença de Deus interior, há um fluir do Senhor de dentro para fora nos corações, e isso faz com que as pessoas sejam humildes, que elas coloquem tudo em Senhor, toda a expectativa no Senhor, no que Ele faz, no seu plano, no seu projeto. Como lemos anteriormente ali, não sejam insensatos, procurem conhecer a vontade do Senhor. Quem está cheio do Espírito Santo, ele, em primeiro lugar, ele busca conhecer sempre a vontade do Senhor. Ele busca confirmar tudo o que ele tem de plano, projeto, tudo que vem ao seu coração. Antes ele leva ao Senhor e busca saber se o Senhor confirma, se o Senhor está naquilo. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma condição para o relacionamento, porque toda a pressão que houver na caminhada, você vai ter a graça, você vai ter a provisão de Deus, vai ter a presença do Senhor dentro de você para enfrentar todas essas dificuldades e ainda ser uma pessoa grata, que louva, que exalta o nome do Senhor, que abençoa a todos que estão à sua volta. Que lindo é um lar em que há música, há louvor, há gratidão. Que ambiente precioso é este. O segundo aspecto, depois de ser cheio do Espírito Santo, Paulo fala em sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Nós temos que nos lembrar que antes de sermos marido e mulher, antes de sermos companheiros, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E Paulo fala muito claramente que nós, sendo a imagem de Deus, há o mesmo propósito do Senhor para as nossas vidas, homem e mulher, há a mesma graça que Deus tem preparado, a mesma herança. Nós somos herdeiros da mesma graça da vida, como diz a palavra de Deus pelo apóstolo Pedro. Então, nós sujeitar-se uns aos outros é reconhecer a importância da outra pessoa, aquilo que há de Deus nela, aquilo que Deus já tem feito, aquilo que ela pensa, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, que eu devo respeitar, que eu devo considerar. E isso é se sujeitar um ao outro. Nós somos irmãos em Cristo, antes de sermos uma família unida por um laço de matrimônio. Somos irmãos, e como irmãos, a Bíblia diz para nós nos amarmos uns aos outros, independente de um relacionamento conjugal. Então, cada irmão, cada irmã que olha para o outro como seu irmão em Cristo, como alguém que está em Cristo, ele já tem uma outra perspectiva. Mesmo que haja dificuldades e conflitos, ele sempre olhará a outra pessoa com a dignidade que lhe diz respeito. Bom, o outro aspecto é o amor. Chegamos no amor. Marido, ame a sua esposa. Amar, aqui Paulo fala claramente, no meio dessa leitura que nós pulamos aqui, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando Jesus, depois de ressuscitado, ele falou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra,
Isso aconteceu depois da cruz, depois da sua ressurreição, quando Deus aceitou a sua obra. O amor humano, o amor que o marido deve ter pela esposa, ele deve ser um amor com base nesse amor de Cristo. Essa autoridade que é dada ao homem como cabeça, ela deve ser na mesma proporção que Cristo passou pela cruz. Então, essa liderança é sacrificial, essa liderança é algo que é colocado na cruz todo dia. Não é alguém se tornar ali um déspota, alguém que só quer mandar, alguém que não aceita uma opinião contrária. Não. E sim, alguém que é quebrantado, alguém que vive uma perspectiva da cruz operando na sua vida. E ele ama com esse tipo de amor, o amor que Cristo se entregou pela igreja. Assim deve fazer tudo para se entregar pela sua esposa e pela sua família. E o quarto aspecto que nós queremos falar também é o respeito. Aqui fala que a mulher deve respeitar o marido. Quantas vezes nós vemos quando tratamos com casais que há um desrespeito para com outra pessoa, porque ela cometeu erros, porque ela cometeu falhas. Então, quem é magoado, quem sofre alguma injustiça, muitas vezes se sente no direito de não respeitar mais a outra pessoa, de usar palavras duras, sem fé nenhuma. Você nunca muda, você é sempre assim, isso nunca vai mudar. Palavras sem fé, sem esperança. Deus é que muda, não somos nós que mudamos as outras pessoas. E se nós orarmos, se nós buscarmos ao Senhor, se nós confiarmos nele, buscarmos que o poder de Deus esteja sobre o cônjuge, nós veremos os milagres de Deus agindo na vida da outra pessoa. Então o respeito é fundamental. A Bíblia fala também, aqui um pouco antes Paulo fala para não se usar palavras torpes, não se usar nada que não seja para edificação mútua, que transmita graça aos que ouvem. O respeito é isso, é falar, agir de uma forma que transmita graça. Mesmo que você de alguma forma foi ofendido, mesmo que você não está gostando da situação, nunca parta para o desrespeito, para rebaixar a outra pessoa a um nível que vai deixá-la desanimada, sem perspectiva, sem vontade. E sim, transmita a graça. Fale sempre que você crê, fale sempre que você espera, sabe que Deus é poderoso, que Ele mudará e que Ele alicerçará a vida de vocês cada dia mais, porque vocês estão ligados na videira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Dele procede todo o suprimento para a vida familiar também. Então, seja cheio do Espírito Santo. Aproveite o tempo adequadamente. Sujeite-se uns aos outros. Ouça a opinião. Considere a outra pessoa como seu irmão, como sua irmã em Cristo. Ame, marido, com todas as suas forças, a sua esposa. E a esposa respeite o marido. Essas bases, elas trazem um fundamento inabalável para a família e para o casamento. Deus abençoe a sua vida e que o seu relacionamento seja algo que transmita a glória de Deus, que glorifique ao Senhor. Amém. Obrigado.